O assunto hoje é vícios de linguagem, que podem ser encontrados na fala e na escrita. São considerados vícios de linguagem as formas que diferem da norma culta e que algumas vezes resultam em uma linguagem feia ou mesmo vulgar. Entre eles se encontram o arcaísmo, palavras ou expressões que já pertenceram ao passado da língua. Machado de Assis, por exemplo, usava em seus romances as palavras rapariga para se referir a uma moça e mancebo para o rapaz, ou para um utensílio de forma cilíndrica onde se colocava o coador de café. Essas palavras hoje, no português moderno, perderam esse valor, de modo que usá-las com esse significado é incorrer em arcaísmo. O barbarismo. Se diz de qualquer erro que atente contra a forma da palavra, quer em sua pronúncia, quer em sua ortografia, como aeroporto, mendigo. Os estrangeirismos são formas de barbarismos. No entanto, foram tão aceitos e estão tão disseminados que parecem fazer hoje parte do vocabulário português. A língua é um elemento vivo e está sempre crescendo, e a maneira que ela encontra diante da necessidade de uma palavra para nomear uma nova situação é lançar meio da palavra estrangeira que nomeia essa situação e adaptá-la através do sufixo ou prefixo existente na língua. Um bom exemplo são os termos do computador e do inglês foram rapidamente passados ao português e de tal forma apoderados. O deletar, por exemplo, é usado tranquilamente no linguajar cotidiano sempre que se quer retirar ou anular o que foi dito. Deleta essa minha fala. As palavras recebem a terminação específica de nossos verbos, geralmente o ar, da primeira conjugação. Deleta se transforma em substantivo e em verbo, e é conjugado. Eles deletaram a minha fala. O ciber, por exemplo, como interface, entram como estrangeirismo, quer dizer, em sua forma original, mas são adaptados, são usados, por exemplo, como adjetivo, por exemplo, como em ciberespaço, ou ganha sufixo para se substantivar em cibernética. A situação se apresenta, e se é necessário uma palavra para nomeá-la, quando não se encontra uma palavra na língua portuguesa, toma-se emprestado de outra língua, quase sempre do inglês. Usamos por força de hábito palavras emprestadas, como por exemplo a palavra beijo e piquenique. Só no dicionário vai se encontrar a palavra oscular, que é o beijo, né? Na palavra dos portugueses é beijo. Tampouco se faria um convescote, mas sim se faria um piquenique. Existem vários outros empréstimos que foram apropriados e perderam este valor de empréstimo, como por exemplo o abajur e o sutiã. As línguas crescem por todos esses meios, mas em especial porque as pessoas internalizaram as regras básicas do processo de formação de palavras. Basta-se que se crie uma palavra para que todo o universo gramatical acompanhe essa palavra. Por exemplo, pedágio é uma palavra nova para indicar a taxa que se paga para usar a estrada que foi terceirizada e que, para ser mantida em bom estado, precisa de dinheiro para pagar os funcionários que fiscalizaram o uso dessa estrada ou fiscalizam. Os motoristas têm que pagar o pedágio. As palavras estão sendo pedagiadas, as nossas estradas estão sendo pedagiadas. Para se pedagiar uma estrada, se necessita certos trâmites. No universo da língua, é muito comum o processo de criação de palavras e seus derivados, como acontece aí com essa palavra pedágio. Vale lembrar as palavras urvizar, urvizado, pré-urvizar e urvização, que foram criadas e usadas no tempo em que a nossa moeda era contada com URV. Da sigla URV se formou a palavra urve, e desta sílaba, desta palavra urve, dessa sigla URV, se formaram todas as outras classes gramaticais. O falar popular também é responsável pelos erros da cacofonia e do pleonasmo. A cacofonia é o resultado feio, até mesmo obsceno, da pronúncia de duas palavras quando pronunciadas juntas, né? O mais comentado é o verbo de Camões: alma minha gentil que te partiste.
Falas como meu coração por ti gela, meus afetos por ti são. A boca dela se abriu, ela tinha muito jeito, são carcófatos encontradiços no linguajar popular. Os pleonasmos são também vícios de linguagem, marcados pelo uso repetido de um termo, e estão por aí. Consiste na repetição de um termo ou expressões. É preciso cuidado para não cair em sua armadilha e dizer, por exemplo, sonhar um sonho, subir para cima, descer para baixo, entrar para dentro, sair para fora, voltar atrás. Atenção, porque se coloca um determinante ou uma expressão, aparece entre eles, estará muito bem. Se digo voltar lá atrás no tempo, ou sair um pouco mais para fora, estará bem a colocação. A música Fascinação contém um bom exemplo disso. Ela diz: um sonho mais lindo sonhei. Ficou muito bem e deixa de ser pleonasmo. O hábito da leitura impedirá essas armadilhas e resultará em uma fala limpa e bonita. Mais uma vez, agradeço. Maria Delboni.